Eu cumprimento os amados irmãos com a paz do Senhor Jesus. Os irmãos podem se assentar. Louvamos a Deus por esse momento de adoração, onde podemos sentir a presença do Senhor neste lugar. Se é verdade, diga aleluia. Nesse momento, nós queremos nos voltar para a palavra de Deus, para receber mais da parte dele. Temos, durante o culto, momentos em que trazemos a Deus as nossas necessidades e a nossa adoração, e momentos em que Deus fala conosco. E há momentos em que as duas coisas acontecem ao mesmo tempo. Quando você está, por exemplo, no louvor, adorando ao Senhor, você está dando a Ele honra, glória, louvor, exaltação, e, ao mesmo tempo, o Espírito Santo de Deus vai trabalhando em seu coração, em nossos corações. Então, o culto é uma interação contínua dos filhos de Deus com o Pai Celestial através da ação do Espírito Santo. Você pode dizer glória a Deus por isso? Nesse momento, eu gostaria de refletir com os irmãos sobre um texto bastante conhecido que se encontra em João, capítulo de número 14. Esta palavra que Deus colocou no meu coração nessa tarde, quando estava pensando sobre o que haveria de falar. E eu lembrei dessa passagem, o Espírito Santo me lembrou dessa passagem, e eu gostaria de compartilhar um pouco daquilo que nós podemos aprender dessa passagem para as nossas vidas. João capítulo de número 14, verso de número 1 até o verso de número 6. Se você eventualmente não porta um exemplar das Sagradas Escrituras, você pode acompanhar a leitura através das telas da igreja que estão projetando o texto bíblico anunciado. Diz a palavra de Deus: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Você pode dizer aleluia por isso? Queridos irmãos e amigos, estas palavras de Jesus aos seus discípulos, com o feedback deles em alguns momentos da sua fala, foram proferidas quando Jesus estava com eles celebrando a última ceia. Na verdade, eles já tinham feito o cerimonial ali da Páscoa, né, da última ceia. Jesus estava conversando com eles, dando-lhes algumas orientações, algumas diretrizes, as suas últimas instruções aos discípulos. E os discípulos estavam preocupados com o que aconteceria dali para frente, e Jesus então traz algumas palavras de consolo. Ele vai falar do Espírito Santo Consolador, o outro Consolador que viria consolá-los, mas nesse momento aqui em específico ele fala sobre a promessa de voltar. Ele disse: olha, eu vou partir, mas eu vou voltar. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito. Ou seja, se fosse diferente, eu teria dito que era diferente. Vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez. Se eu estou dizendo que vou preparar lugar, é porque eu vou voltar. Porque eu estou preparando esse lugar para vocês. Então, se eu estou preparando esse lugar para vocês, é porque eu vou voltar para levar vocês. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós
também, ou seja, estaremos para sempre com ele. Amém? Essas palavras de Jesus aos seus discípulos se estendem a nós. Inclusive, nós temos no capítulo 17, Jesus, no final dessas palavras de instrução, fazendo uma oração. É a oração sacerdotal de Cristo, como é conhecida essa porção do capítulo 17 do Evangelho de João, onde ele faz a sua prece, a sua intercessão, não só em favor dos apóstolos que estavam ali, mas em favor de todos aqueles que haveriam de crer, ou seja, ali Jesus estava intercedendo por mim e por você também. Amém? E essas palavras de Jesus aos seus discípulos aqui se aplicam para nós também. Hoje, aqui e agora, e para todos os servos de Deus de todos os tempos, a todos os seguidores de Jesus de todos os tempos. Disse-lhe então Tomé, depois de Jesus dizer que ia preparar lugar e que eles estariam para sempre com ele, e conclui dizendo: mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Aí Tomé diz: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? A gente não está sabendo para onde é que o Senhor vai. Ele não estava entendendo ainda o que Jesus estava falando. E como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, Jesus está dizendo: vocês vão para onde eu vou, vocês vão estar na eternidade comigo, e para essa eternidade ser alcançada, para que isso se concretize, é preciso que vocês sigam a mim. Veja, a pergunta é: para onde vais e como podemos saber o caminho? Para onde vai, Jesus já falou, ele é que não entendeu, ele diz: olha, vou para onde está o Pai. Vou para o céu e vou levar vocês comigo. E aí ele pergunta, não só para onde vai, mas pergunta: como podemos saber o caminho? E aí Jesus responde: eu sou o caminho. Ou seja, se você quiser ir para o céu, se você quiser passar a eternidade com Cristo, com o Pai Celestial, com Deus, o caminho é Jesus. Amém? Ele diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, se alguém quer entender o que é a vida, se alguém quer direção na vida, se alguém quer saber qual o propósito da sua existência, o que deve fazer aqui, para onde vai, é só olhar para Jesus, é só ouvir Jesus, é só seguir Jesus. Amém? As três principais perguntas da vida são: de onde eu vim, o que estou fazendo aqui, para onde eu vou? A gente poderia acrescentar ainda mais um aí: quem sou? Né? Porque quando você pergunta de onde eu vim, você está perguntando quem é você. Né? O que eu estou fazendo aqui, qual o propósito de estar aqui? Para onde vou? Que caminho eu devo tomar? Qual o destino que eu tenho? Isso já está predeterminado? Isso pode ser mudado? O que é que tem pela frente? O que é que me reserva a última curva da existência aqui na Terra? São essas perguntas que, ao o homem tentar responder, fez ele construir suas visões de mundo. Todas essas perguntas podem ser resumidas numa só: a vida tem sentido? E se tem sentido, qual é o sentido da vida? São essas perguntas que formam a visão de mundo das pessoas, aquilo que a gente chama de cosmovisão. Essa palavrinha, desde os anos 90 para cá, se popularizou, foi criada lá pelos alemães, né? Pelo Kant, foi quem primeira vez usou esse termo para se referir à visão de mundo, sendo que lá em alemão, a expressão em alemão é meio complicada, eu não vou tentar aqui... Até me lembro da palavrinha como é que é, mas dizê-la em alemão, porque
O alemão não é a minha praia. Mas alguma coisa como Walter Schaung, alguma coisa assim, não sei se a pronúncia está certa, mas enfim. Significa visão de mundo, cosmovisão, visão de mundo. Cosmo é mundo. Na verdade, cosmos significa ordem, né? Sendo que esse termo acabou passando a significar também mundo. Mas originalmente significava ordem, porque os antigos se perguntavam: o mundo é ordenado ou é desordenado? Em outras palavras, em grego, o mundo é cosmos ou é caos? E aí, a maioria, pensando no mundo, refletindo sobre o mundo, vendo que o mundo tem uma certa ordem, a gente vê que tudo foi bem organizado por Deus, então a maioria entendeu que o mundo é cosmos. E esse termo passou a ser usado para se referir ao mundo, porque se percebeu que o mundo tem uma ordem, o mundo é ordenado. Você vê isso na criação de Deus, né? A criação de Deus manifesta o Criador, e a gente percebe que o Criador é inteligente, é sábio, ele ordena bem as coisas. Então eles perceberam que o mundo é cosmos, o mundo é ordenado. Então esse termo, que significa ordem, passou a significar mundo, porque se entendeu que o mundo é ordenado. Então cosmovisão significa visão de mundo. Cada religião tem a sua visão de mundo. Há filosofias e religiões que têm a sua visão de mundo. Por exemplo, se você é um ateu, então você acredita que você veio do nada. Não sei como o nada produziu uma sopa química, que no final deu origem a uma ameba que se desenvolveu e foi dar em você, um ser consciente, inteligente, né? Mas tem gente que acredita nisso, né? Como já disse alguém, é preciso ter mais fé para ser ateu do que para ser crente, né? Interessante que em boa parte do Ocidente o ateísmo tem crescido, mas se você vê no mundo como um todo, o ateísmo tem decrescido. É porque essa coisa de ser ateu é uma coisa meio de ocidental, mas o mundo, pelo contrário, é esmagadoramente crente na existência de Deus, mesmo que haja visões diferentes sobre Deus. E de lá para cá, todos os censos mundiais mostram que o ateísmo só tem caído. Só em alguns cantos do Ocidente é que alguns caem nessa tolice, como a Bíblia diz o nécio no seu coração, diz o tolo no seu coração, não há Deus. Crer em Deus é uma coisa intuitiva, pela própria criação à sua volta, a natureza, o universo à sua volta. Você vê tudo isso, né? O universo, as estrelas, né? Tudo ordenado, tudo organizado, e achar que tudo isso é fruto do acaso, veio do nada, é absurdo, né? Então, você tem essa visão de mundo, que crê assim. Então, para quem tem essa visão de mundo, que veio do nada, e que a vida não tem sentido, e quando ele morrer acabou, não tem mais nada, eu te pergunto, a vida tem propósito para uma pessoa assim? Não tem propósito. Valores não fazem sentido. Valores para uma pessoa assim são meras construções sociais. Não faz sentido. Então é uma vida vazia, sem sentido. Mas tem aqueles que creem em Deus, mas têm uma visão não bíblica. A gente poderia citar várias religiões aqui, mas eu não vou aqui gastar tempo falando de outras religiões, mas vou citar só um exemplo. Por exemplo, você tem as religiões orientais, você tem, por exemplo, o espiritismo, que pega muito de religiões orientais, que crê em reencarnação, crê que existe Deus, mas crê que todos nós éramos espíritos que acabamos se afastando do Criador e ficamos presos nesse corpo. A matéria é má, o corpo é bom, ou o corpo é mau, a alma é que é boa, né? E aí nós estamos aprisionados desse corpo e nós precisamos voltar para o Criador, que é a nossa fonte, a nossa origem. E para isso a gente tem que se purificar, e essa purificação se dá aqui na Terra. Então a gente
reencarna várias e várias vezes até a gente melhorar. Quem vai piorando, em vez de melhorar, aí nas encarnações seguintes, ele vai para um estado ainda mais inferior. E você tem, por exemplo, crenças como da Índia, né? Mas não só isso, se você for lá para o passado, Pitágoras e outros, que criam que a pessoa que não cumpria o seu processo de purificação, que ao contrário, a cada encarnação piorava a sua situação, acabava reencarnando num cachorro, num gato, numa árvore, numa planta. Aí depois ele ia subindo de novo, né? E aí, se ele no final se comportasse direitinho, tivesse uma vida direita, correta, aí ele depois iria ascender e encontrar-se com o Criador no final das contas. Se a pessoa tem uma visão de mundo dessa, então ele acha que ele vai ter sempre várias chances e que ele pode hoje pintar e bordar e depois ele vai encarnar de novo, vai ficar nesse ciclo. Isso é uma visão de mundo. E que, na verdade, ela não indica de forma correta como nós devemos viver aqui, e engana a pessoa como se ela vivesse num ciclo quase que sem fim, né? Onde durante muito tempo, um tempo que a gente não sabe quanto tempo seria, essa pessoa passaria até chegar finalmente na sua purificação e no seu contato com Deus. E nós temos o que a Bíblia diz, eu vou falar aqui o que outras religiões ensinam. A gente poderia falar do islamismo, por exemplo, também, e as implicações da visão islâmica, e outras coisas que a gente poderia citar aqui, que são visões de mundo que fogem da realidade apresentada pela palavra de Deus, mas nós temos aquilo que a palavra de Deus nos aponta. A Bíblia diz, olha, você é uma criação de Deus. Deus criou o mundo perfeito. O mal existe, mas o mal não foi criado por Deus. É uma contingência da existência, porque Deus quis criar seres livres. Então, para que tivéssemos seres livres que pudessem, então, se relacionar com Deus, então Deus criou um universo onde o mal seria possível, porque o mal só é possível onde há livre-arbítrio. Se você quer um mundo, um universo, uma realidade onde não há o mal, é só você eliminar o livre-arbítrio. Mas uma vez que o livre-arbítrio existe, então o mal sempre vai ser uma possibilidade. Veja, não uma necessidade, mas vai ser uma possibilidade. Deus não criou o mal, mas é certo dizer que Deus criou a possibilidade do mal a partir do momento que Ele escolheu criar seres livres para se relacionar com Ele. Porque você não consegue se relacionar com robôs, com objetos inanimados. Você só se relaciona com seres vivos, livres. E quanto mais conscientes e inteligentes, esse relacionamento é melhor. Por exemplo, você pode se relacionar lá com o seu cachorro, o seu gato, você gostar muito dele, mas o relacionamento mais profundo é com um ser inteligente como você é. Não é verdade? E Deus criou seres assim, mas criar seres assim implicava na possibilidade do mal. Então Deus não criou o mal, mas Ele criou a possibilidade do mal. Agora é interessante notar que Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus não diz aqui, eu sou o bem. Mas o bem está implícito aqui. Porque verdade é um bem, vida é o bem, e o caminho que ele está falando aqui, obviamente, é para o nosso benefício. Mas veja que ele enfatiza aqui, caminho, verdade e vida. Porque, na verdade, a escolha não é bem entre o bem e o mal. Não é que não seja entre o bem e o mal. É entre o bem e o mal, mas sendo que a Bíblia apresenta a coisa de uma forma mais profunda. A escolha é entre a vida e a morte. Porque lá no Jardim do Éden não tinha a árvore do bem e a árvore do mal. Você tinha a árvore do conhecimento do bem e do mal, e você tinha a árvore da vida, que quem comesse dela
viveria eternamente. E a árvore do conhecimento do bem e do mal, quem comesse dela, morreria. Então, a escolha que Deus colocou para Adão e Eva não foi entre o bem e o mal. Foi entre a vida e a morte. Se você quiser vida, é só você seguir isso aqui. Se você quiser a morte, então você toma esse outro caminho. Então a escolha é entre a vida e a morte. E quando o homem escolheu o caminho da morte, ele foi privado da árvore da vida e expulso do jardim. Mas precisava haver aquela tentação, isso eu já falei uma vez aqui, eu acho que foi numa aula de escola dominical, foi num domingo à noite, não me lembro, que a queda não era necessária, mas a tentação do Éden era necessária. Porque para que esse ser livre, veja, estamos falando de seres livres, se desenvolvessem, eles precisavam passar por testes e provações que iam amadurecê-los para que eles crescessem a novos graus de existência. Com seres livres funciona assim. O próprio Jesus, quando encarnou, Hebreus vai dizer que ele, como homem, aprendeu a obediência por tudo que padeceu, por tudo que foi provado. Jesus, Deus encarnado, como homem, aprendeu a obediência. Como? Por aquilo que foi provado, tentado, por aquilo que sofreu. Se Adão e Eva tivessem passado pelo teste, pela aprovação do Éden, pela tentação do Éden, então eles teriam tido um crescimento, desenvolvimento extraordinário. Mas como eles não passaram pelo teste, esse teste era necessário, porque Deus quer que seus filhos desenvolvam, que suas criaturas desenvolvam, amém? Eles caíram, a queda. E a primeira reação que eles têm a primeira consequência é que eles se percebem nus. Ué, mas eles nunca tinham percebido que estavam nus? O livro de Salmos vai dizer que quando Deus criou o homem coroado e vestido de glória e de honra. E segundo os teólogos judeus, eu concordo nisso, isso significa dizer que o homem e a mulher, quando foram criados por Deus, eram revestidos de uma glória. E que essa glória que os revestia impediu que eles se vissem nus. Mas quando eles perderam a glória, eles se sentiram nus. Eles perceberam a sua nudez. E tentaram remediar a coisa com folhas para se cobrir. E aí Deus, o que é que faz? Deus, quando os encontra nessa situação e tem aquela conversa com eles e dá sentença para a serpente, para a mulher, para Adão, ele faz túnicas de pele, o que significa dizer que houve o primeiro sacrifício. Nunca nenhum ser tinha morrido até então, e eles viram a morte pela primeira vez. Deus teve que matar animais diante deles, o sangue foi derramado para cobri-los. Eles passaram a usar roupas e com o passar do tempo a gente foi mudando as formas de se vestir, que cada cultura tem a sua forma de se vestir, né? Mas lá no céu nós teremos um corpo glorificado e vestes brancas, é o que diz o texto bíblico, né? Vão ser nos dadas vestes brancas e teremos um corpo glorificado, com glória novamente. Você pode dizer glória a Deus, aleluia por isso? Mas o homem caiu e foi expulso do jardim e perdeu a sua glória e ficou desnorteado. Mas ali já foi dada a promessa que da semente da mulher, o que implica ali o nascimento virginal, nós não vamos entrar em detalhes aqui, mas a semente da mulher, a expressão se refere aqui ao nascimento virginal, vai nascer aquele que vai esmagar a cabeça da serpente. Mas ele também teria o seu calcanhar ferido. Isso fala do preço que ele iria pagar para esmagar a cabeça da serpente e nos dar a vitória. Amém? E eles aprenderam sobre sacrifício ali. E eles foram ver a morte acontecer. Caim matou Abel. Demorou até para a morte natural vir, né?
Eu imagino porque naquele início eles viviam muito tempo. Depois do dilúvio cai o tempo de vida da humanidade, vai caindo abruptamente, até chegar aos níveis que temos hoje. Mesmo o homem melhorando tanto com remédios e outros recursos e vacinas, ele não consegue viver tanto quanto na época, por exemplo, de Abraão, né? Onde a queda já tinha sido muito abrupta e depois continuou caindo. Tudo isso fruto do pecado, consequência do pecado. Mas Jesus veio e ele diz, eu sou o caminho. Ou seja, se você quiser se orientar na vida, é por mim. Eu sou o caminho, eu sou o curso que você deve seguir. Mas ele diz também, eu sou a verdade. Tudo que você precisa aprender está em mim. E eu sou a vida. Que esse é o final da coisa, a vida. E veja que esse caminho, verdade e vida, quando Jesus diz eu sou o caminho, é a mesma coisa ele dizer eu sou a porta, o que ele diz em João capítulo 10. Eu sou aquilo que dá acesso ao Pai. Né? Então você está falando aqui do início do processo, o meio do processo e o final do processo. O começo, o meio e o fim. Jesus está dizendo, eu sou o começo, o meio e o fim. Eu não sou algo para você usar só para entrar na coisa. Nem sou algo para você usar só enquanto está no meio da coisa. Eu não sou um meio para chegar ao fim. Eu sou o começo, o meio e o fim. Eu sou o alfa e o ômega. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E o final disso é o quê? A vida. Porque no final das contas, a escolha sempre era entre a vida e a morte. E ele diz, eu sou a vida. Amém? Eu sou a vida. Eu sou a vida. E isso que Jesus diz se enquadra com aquilo que nós vemos no tabernáculo depois templo. Você tinha 3 portas no tabernáculo depois templo. Primeira porta dava acesso ao pátio. A segunda porta dava acesso ao lugar santo. A terceira porta dava acesso ao Santo dos Santos. Então Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Essa primeira porta é ele como caminho. O que acontece quando você entra no pátio? Entrei no pátio do tabernáculo do templo. Passei pela primeira porta. O que é que tem na tua frente? O altar do sacrifício e a pia de bronze. Ou seja, o início do processo é o sacrifício de Cristo, salvação, e a purificação, a santificação, representada ali pela pia de bronze, onde o sacerdote se purificava. Amém? Então, esse é o início. Salvação, justificação, é o início. Segunda porta, você entra no lugar santo. Agora é a verdade. Isso tem a ver com o que a gente precisa para se nutrir na vida, para desenvolver. E o que é que você tem? Você tem à sua esquerda a menorá, aquelas 7 lâmpadas, aquela peça que tinha 7 braços, 7 lâmpadas. Você tem à sua direita a mesa dos pães da proposição, os pães da presença, os 12 pães, sem fermento. E você tem o altar do incenso. E o incenso, lá em Apocalipse 5:3, é dito que representa a oração. Mas incenso também aparece como adoração. Quando o salmista diz que a adoração chegue como cheiros suaves diante de Deus. Ok? Então você tem o que aí? A luz que vem da palavra para clarificar as coisas para você, para tornar as coisas mais nítidas, para você perceber as coisas como elas são. A palavra de Deus, Salmo 119, diz, é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Luz para curto alcance e luz para longo alcance. Lâmpada para os meus pés, curto alcance, e luz para o meu caminho, longo alcance. Então, tem farol baixo, farol alto, tem tudo. Se você precisa para coisa mais perto, a palavra tem. Se você precisa um farol alto para ver mais adiante, a palavra também tem essa luz para você. Amém? Se você quer saber como é que você precisa resolver esse problema comezinho do dia a dia, a palavra de Deus tem palavra para você. Se você quer saber sobre escatologia, o fim do mundo, a palavra de Deus te apresenta lá na frente como é que vai ser, pelo menos o que você pode saber. Né? Deuteronômio 29, 29, as coisas reveladas são para nós, as ocultas são para Deus. Amém?
Mas você tem luz para perto, luz para longe. Você tem luz. Você tem pão que alimenta você. E esse pão é sem fermento. Não vai te fazer mal. E é o pão da presença, o pão da proposição. Eram 12 tribos, eram 12 pães, ou seja, alimento completo. Amém? Para todos. E você tem o altar do incenso, que representa o quê? Oração, adoração. Então como é que a gente se desenvolve? Para a gente entrar, é altar do sacrifício e pia de bronze. Depois que entrou, é pão, luz e oração e adoração. Amém, irmãos? Aí depois, última porta, agora é a vida, né? Aí você tem o Santo dos Santos. O que é que tem no Santo dos Santos? A presença do Senhor. E o que é que tem na presença do Senhor? O que é que tinha dentro da arca? Quem é que se lembra? Hebreus capítulo 9, vamos ver lá? Se a gente for ver no Antigo Testamento, vamos ter que ler textos diferentes, em Êxodo, em Números, para ver os 3 itens que tinham na Arca da Aliança. Mas em Hebreus cita os 3 de uma vez só. Então vamos lá para Hebreus 9, verso de número 4, se não me falha a memória. Quem está cuidando da projeção, se encontrar primeiro, melhor. Isso. Vamos ler a partir do verso 2. Porque um tabernáculo estava preparado. O primeiro, em que havia o candeeiro e a mesa e os pães da proposição, ao que se chama o santuário. Mas depois do segundo véu, estava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos, que tinha o incensário de ouro e a arca do concerto, coberta de ouro toda em redor. Veja que aqui eles colocam o incensário de ouro, porque vocês sabem que depois a arca da aliança foi perdida. Então o altar do incenso passou a ser colocado no lugar da Arca da Aliança, porque a Arca da Aliança tinha sido perdida. Na época de Jesus, não havia Arca da Aliança. O que tinha no Santo dos Santos era o incensário de ouro, o altar de incenso. Por isso que Hebreus cita o altar de incenso como se estivesse lá no Santo dos Santos. Ok? Quando Zacarias, pai de João Batista, tem aquela visão que o anjo Gabriel aparece, o altar do incenso, que ele visita ali para colocar o incenso, não estava no lugar santo, estava no Santo dos Santos. E ali no Santo dos Santos, diante do altar de incenso, é que Gabriel aparece a ele. Ele revela que a sua oração foi respondida e que sua esposa Isabel daria um filho e que ele seria o precursor do Messias. Aleluia! Na presença do Senhor tem resposta. Amém? Mas depois do segundo véu estava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos, que tinha o incensário de ouro e a arca do concerto coberta de ouro, todo em redor, em que estava o quê? Um vaso de ouro que continha o maná, e a vara de Arão que tinha florescido, e as tábuas do concerto. Aí no verso 5 ele vai falar dos querubins da glória que estavam ali sobre a tampa do propiciatório, né? E até ele diz na sequência, das quais coisas não falaremos agora particularmente. Ou seja, ele tinha coisa para falar sobre isso, mas ele resolveu não falar. Ele está querendo dizer o seguinte, isso tem um simbolismo, mas não é hora aqui de falar desse simbolismo. E ele não menciona qual é o simbolismo ali dos querubins na tampa do propiciatório. Isso ficou para outra oportunidade que ele não usa aqui na Epístola aos Hebreus. Mas o que importa é isso aqui nesse momento. O que é que tem dentro da arca? Tem um vaso de ouro contendo o maná. É interessante que a Torá não diz que o vaso era de ouro, mas aqui diz que o vaso era de ouro. Contendo o maná, você tem a vara de Arão que floresceu milagrosamente e você tem as tábuas da lei. O que isso nos fala? O maná, a provisão. A vara de Arão que floresceu. Você se lembra da história? O pessoal estava questionando que Arão não tinha capacidade, porque Arão vai ser o sumo sacerdote, porque não pode ser, porque não pode ser, porque não pode ser. E aí cada um que era pretendente pegou uma vara e guardou no lugar, as varas todas deles foram guardadas em um determinado lugar, e quando foi no outro dia, conforme Moisés havia dito, vamos lá para ver a vara que floresceu. A vara que floresceu, essa é a vara do escolhido de Deus, e a vara que floresceu foi a vara de Arão, e ela foi guardada lá na Arca da Aliança. Isso fala o quê? De chamado, de vocação. E você tem a tábua da lei, os 10 mandamentos. Isso fala o quê? De orientação. Então, na presença do Senhor você tem provisão,
você tem a sua vocação definida, qual é o teu chamado, e você tem a orientação, a palavras, as regras com as quais você deve se conduzir. Amém? Na presença de Deus você tem orientação, provisão e tem a tua vocação, a tua chamada. A vida é isso. Você precisa de provisão para a vida, você precisa de orientação para a vida e você precisa de uma vocação. Qual é o meu propósito? Qual é o meu chamado? E Deus tem um trabalho para cada um. Amém, irmãos? Você nasceu com um propósito, você tem um propósito. E você só vai encontrar esse propósito da sua vida em Jesus. E quem já está em Jesus e ainda não está dentro do propósito, o Senhor te diz essa noite, nem para a esquerda, nem para a direita, se mantenha na linha, eu tenho um propósito para você. Não saia do meu propósito para a sua vida. Amém? Amém? Caminho, verdade e vida. Tudo que precisamos está em Jesus. O que você precisa está nele. E o resultado é vida, vida, vida e vida eterna. Ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha vida e vida eterna. Você pode glorificar ao Senhor nessa noite por isso? Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Amém? Prezado, você que ouviu a mensagem que hoje foi pregada, que a mensagem tenha chegado ao teu coração. Não tenho dúvida disso. E que você possa tomar uma decisão necessária para que você tenha uma vida transformada. Que Deus continue te abençoando e você tenha a oportunidade de nos visitar e entrar em contato com a igreja através do telefone, através do QR Code, que você pode ter todas as informações referente à igreja. Que Deus continue te abençoando e que você tenha, de fato, aceitado Jesus e ter um posicionamento diante da presença de Deus para ter uma vida transformada e ir morar no céu. Em nome de Jesus, nós te abençoamos. Amém.